E aí, amor? Ô, minha querida, eu tô aqui, vocês estão pensando que eu tô aqui fazendo unha, depilação de virilha, mas não é não. Tô aqui no salão da minha mulher e agora eu vou dizer pra vocês uma coisa aqui. Tô com a sentença da juíza Ana Cristina Adriana Maria na mão e ela abriu um precedente aqui absurdo, porque ela diz aqui num dos tópicos outro ossinho que depende dos autos. Parece evidente que a última coisa que estava preocupada a SEDAI, pelo depoimento do preposto, era com o mencionado furto de combustível, tendo em vista que mesmo depois do próprio autor ter denunciado o desvio do diesel, expressamente mencionou ao representante que ficou de ficar mais atento para ver se pegava a pessoa em flagrante. Não, aí ela diz, não entendi, a SEDAI recebe uma denúncia de uma pessoa estranha de que o autor desviava combustível. Imediatamente instala contra este um processo administrativo. Mas antes, quando o próprio autor denuncia o combustível que está sumindo, fica de ficar mais atento para ver se quem estava furtando. Aí ela diz mais embaixo, me parece uma atitude suspeita demais de quem, denunciado pelo senhor Luiz Antônio, todo mundo sabe que eu denunciei no Ministério Público, diretor do escritório de Piraí, denunciado pelo reclamante do Ministério Público, chefia da SEDAI por desvio de água, resolveu simplesmente agir contra o denunciante. Não bastasse isso, o representante da SEDAI, ouvido em depoimento pessoal, foi ainda claro, no sentido de que o próprio processo administrativo, motivo em face do reclamante, foi uma farsa. Porra, a juíza está dizendo isso, sou eu não, essa aqui é a sentença da juíza, utilizada para justificar o necessário desligamento do autor dos fatos da SEDAI. E por aí segue. Aí, nada que eu já não havia dito para vocês, ela aqui só ratifica tudo que eu já havia dito. Aí ela diz aqui, ora, se o conteúdo do processo administrativo, que culminou com a dispensa do autor, é nulo, porque simplesmente fraudulento e inventado, ao passo das próprias pessoas que dele participaram, informaram que nele não depuseram. Esta magistrada poderia muito bem reconhecer que o administrador da SEDAI se comporta fora da legalidade administrativa. Isso é o que eles falam aqui, é o que a juíza fala aqui. E por aí vai, vocês vão lá, a sentença vai para a internet, vocês vão poder ler na íntegra. O mais incrível é quando ela diz aqui, poderia ainda se posicionar no sentido de que pela fraude operada, todos, do senhor Judas Tadeu Valente, preposto e reconheceu como fraudulento o depoimento do processo administrativo. A juíza diz isso. E o senhor Luiz Antônio Pereira, passando pelo senhor Heleno Silva de Souza, que determinou a sindicância, o senhor Wagner Granja Vida, presidente da SEDAI, a Luiz Gomes Feital, todos que haviam denunciado o Ministério Público. O senhor Pedro Patrício Filho, que é o que ficou lá no lugar do Coronel Henrique, que presenciou os testemunhos fraudulentos. É o que está escrito aqui. O senhor Ricardo, José, Maria, aí depois vem, à luz de reconhecer que o ato praticado por nulo, amoral, ilegal e desviado de sua finalidade, poderia ainda esta magistrada determinar a reintegração do autor aos autos funcionários da SEDAI, tendo em vista que no concurso público, em tela, foi aprovado em primeiro lugar, nunca possuiu qualquer mácula em seu histórico funcional, isso não, a juíza está dizendo, a sentença dela, e ainda por diversas vezes instou sua chefia imediata, presidente da SEDAI, o Sérgio Janeiro e o próprio Ministério Público, a tomar providências em face do que via no escritório de Piraí. Todas as denúncias que eu fiz no Ministério Público. E aí, termina assim, o juízo, porém,
encontra óbvio na súmula e tal, que expressamente se pronunciou, sendo que os funcionários em tela não possuem estabilidade no emprego. E que mesmo com todo o aparato que se fez em desfavor do reclamante, a única punição que ela pode dar à SEDAI é pela forma pecuniária. Quer dizer, ela só pode punir a SEDAI em dinheiro. E isso é um precedente seríssimo, porque ela diz aqui, ela está querendo dizer o seguinte: olha, não denunciem, meus amigos sedaianos, concursados, não denunciem, porque hoje sou eu, amanhã são vocês. Ela diz que o processo administrativo foi todo fraudulento, ela esculacha tudo, foi brilhante. Agora, que ela não pode me devolver os quadros da SEDAI, porque a SEDAI pode me demitir, não interessa o motivo. Se o Wagner Evita chegar lá na SEDAI amanhã com a cueca apertada, ele olha na cara de um, demite e foda-se. É isso que ela está dizendo aqui. Amanhã quem vai ser demitido é a minha testemunha, que é funcionário, que era minha testemunha no processo, o Gilson. Amanhã ele vem aqui e demite o Gilson, porque o Gilson foi minha testemunha. Aí, para não ficar muito longo, ela diz aqui, ressalto nesse sentido que completamente esclarecedor é o depoimento pessoal do representante da SEDAI, no sentido, no caso, o preposto Tadeu, de que realmente o autor não somente foi afastado de seus afazeres, quanto da trânsito, da sindicância e tal, é onde ele confirma o meu assédio moral, ela também me dá um dinheiro. Ora, utiliza do processo administrativo para fins escusos. Ela diz isso. Depois, ela termina dizendo assim: a emenda e tal da indenização por danos morais que ela me deu, apesar de eu não concordar com os valores que ela deu, achei uma merreca por uma empresa que arrecada 200 milhões por mês, que só o escritório de advocacia que trabalha para ela recebe 3 milhões por mês. Isso é piada. Mas, no que vejo, como ser omissa em relação ao tal fato, o que diria se o diretor da SEG, ela cita a SEG, que é a empresa de gás, como parâmetro. Aí ela diz aqui o seguinte: julga-se parcialmente procedente e tal, para fim de condenar a ré no pagamento das indenização dos danos morais e tal. Independentemente do trâmite em julgado, oficia-se ao Ministério Público para abertura de procedimento contra os senhores Judas Tadeu Valente, preposto, que reconheceu como fraudulenta o depoimento do processo administrativo, mas mesmo assim assinou. O senhor Luiz Antônio Pereira, chefe do escritório, objeto de denúncias de desvio de água, que eu denunciei no Ministério Público, está lá denunciado. Ao senhor Heleno Silva, que determinou a instauração da sindicância, o senhor Wagner Evita, o senhor Aloysio Gomes Feital, o Pedro Patrício. Ou seja, verifique-se ainda, especificamente, em relação ao senhor Judas Tadeu, que recebeu as denúncias de desvio de combustível do demandante e nada fez, a possibilidade de existência do crime de prevaricação. Ou seja, tirando a minha tutela antecipada que ela definiu, ela foi brilhante no resto. Ela sentou no ferro em todo mundo. Mas ao mesmo tempo ela abre um precedente seríssimo, que você não tem que ter motivo para demitir o concursado. Vai e demite. E depois dá isso aqui. Isso é uma coisa muito séria, no meu humilde modo de ver, é uma coisa muito séria. E a outra coisa muito interessante que ela diz aqui é sobre a denunciação caluniosa, que eu falo para vocês lá atrás, quando eu gravo na 94DP, que agora eu vou para Piraí entregar essa sentença aqui, lá no delegado, sobre a denunciação caluniosa, que é quando ela diz, ela acusa essas pessoas de terem feito uma denunciação caluniosa, porque eles foram lá e me denunciaram por roubo.
Então, eu acredito que vamos ver no que vai dar. Mas essa